Vamos lá. O que é que? É a vazão. Vazão. Como foi que você aprendeu que se calcula vazão? Ou não aprendeu? Não lembro. Área não. Volume sobre tempo. Vazão é volume Mas tem. sobre tempo. Conversa pouco sobre o segundo. Volume sobre tempo. Esqueci a sua palavra. Certo? Professor, mas a questão não falou sobre volume, falou sobre área. E falou sobre o quê? Está aqui que o cálculo da vazão Q em metros por segundo. Isso. O cálculo da área A por setor transversal. Peraí. Ele disse que o quê em metros por segundo? Q Que em metros cúbicos por segundo. Isso. Que é a vazão. Está em metros cúbicos Por segundo. por segundo. Que é volume sobre tempo. Volume sobre tempo. Certo ou não? Professor, que diacho está acontecendo aqui? Vamos lá. Por que ele diz que vazão é área vezes velocidade? Porque área se dá em qual unidade? Metros quadrados. E velocidade? Metro por segundo. Metro quadrado vezes metro cúbico por segundo. Ele pode trabalhar tanto em volume sobre tempo como área vezes velocidade. Porque são as unidades do sistema internacional para eles. Entendeu? Então ele quebrou no que interessa para ele. Tá? Aí perceba, o que ele diz a você que vai se manter constante? Ele diz uma coisa aí que vai se manter constante, que não vai alterar. A velocidade da água. Então ele está dizendo que a velocidade da água não se alterará. Escutou, achou isso aí ou não? Não? No comando da questão já, então. Achou? Todo mundo achou? Certo? Então marca isso aí que é o importante. A velocidade da área. Pronto, lembra do que eu digo? Texto grande, quem manda é o comando. Então quando você lê o comando, você sabe o que é que você vai proceder. A velocidade ele não diz que é a mesma? Não, cancela não. A área que está multiplicando, eu vou passar ela para cá o quê? Dividindo. Que poderia cancelar? Poderia, certo? Mas você entende que velocidade é vazão sobre área? Certo? Então foi que ele disse que as velocidades são iguais. V1 é igual a V2. Ou seja, Q1 sobre A1 é igual a Q2 sobre A2. Virou uma proporção. Tem quantos valores? 4. Se eu descobrir um, eu descubro o outro. Se eu descobrir 3, né, na verdade. Ele está pedindo o quê? Tem que saber A vazão após a reforma. Então eu estou querendo isso aqui. Certo ou não? Então isso significa que ele te deu a vazão na primeira e te deu ferramentas para tu calcular a área. Porque ele disse qual era a forma. Certo? Qual é a vazão na primeira? 1050, não é isso? Pronto. Vamos lá. Como é que calcula a área 1? Base média. 20 mais 30. 20 mais 30. 50. Dividido por 2. 25. Ou metade e metade. Metade de 20. Metade de 30. 15. 10 mais 15. 25. Você fez a base média. 25. Quem é a altura? 2,5. Calma. Respire fundo, que eu não vou fazer essas contas não. Q2. Vamos para a área 2. Tá percebendo que são dois números ímpares? Pronto. Se tu somar isso aqui dá quanto? 90. Se quiser dividir por 2 e colocar 45, você coloca. Mas vai ficar 45 vezes 2, que dá 90 de novo. Porque o 2 da altura pode ter anulado também. Dúvidas? Entendeu? Certeza? Perguntas? Pode cortar? O que? O 0 do 90 e o 0... Responda aí. Não, porque ele que está dividindo aqui, ele passa para cá o quê? Certo? Você pode trazer o 0 para cá e escrever só 9. Aí tudo bem. Certo? Ou o que eu prefiro. Certo? Eu sou um cara que vou empurrar 0 como tom. Simplificar, não 25 por 2,5? Também não, porque eles estão multiplicando, eles não estão dividindo. Para simplificar é um número que divide, não que multiplica. Mas 25 dá para simplificar, o início. Dá, aí pronto, critério de divisibilidade. Critério de divisibilidade, aqui está acabando em quanto? 0. Não, aqui, 50. Porque quando a gente fala de 25, sim,
25 é 5 ao quadrado. Vamos lembrar. Qual é o critério de divisibilidade de 5? Terminar em 0 ou 5. Quanto é 5 ao quadrado? Então a gente olha para os dois últimos. Se os dois últimos for múltiplo de 25, é porque ele é divisível por 25. Beleza? Calma, respira agora. Vamos lá, eu vou fazer assim, veja se você concorda. 105, 1050 não tinha um zero? Aí vai vir um 90 para cá. Eu vou escrever vezes 9 vezes 100. Entende ou não? Um zero daqui e um zero daqui. 105 vezes 9, um zero com um zero, 100. Por que, Tássio, tu tá fazendo essa loucura? Porque você vai entender. Vamos lá. Hã? Repito. Tirou o zero daqui, fica que número? Tirou o zero daqui. 9, não são dois zeros? Então é 100. Eu reescrevi o 100. Beleza? Aí fica 25 vezes 2,5 igual a Q2. Certo ou não? Por que, Tássio, tu fez isso? Porque 100 dividido por 25, eu sei de cabeça que é 4. Beleza? Quantas casas após a vírgula? Uma. Então, para eu tirar essa vírgula, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Então, ficaria 1050 vezes 9 vezes 4 sobre 25. Aí, de novo, o critério que eu usei de agora. 1050 eu sei que dá por 25. Certo? 1050 dividido por 25 dá 42. Certo ou não? Tá. Essa continha eu acho que é mais fácil do que multiplicar tudo. E tua conta agora ficou 42 vezes 9 vezes 4. Se você quiser multiplicar esses dois, vai dar 36 para multiplicar por 42. Ou eu prefiro multiplicar por 4. 42 vezes 4, eu sei que dá 168 vezes 9. Aí vamos continha agora. Perceba que eu não precisei armar a conta. Eu estou trabalhando em espaço pequeno que o Enem me oferece. Não, sem calculadora. 9 vezes 8. Tem que saber, 72. Fica 2, vão 7. Então, sua alternativa tem que acabar com 2. Só letra D. Mas se você for uma pessoa desconfiada, subiu 7. 9 vezes 6, 54. Com 7 que subiu, 61. Fica 1, sobe 6. 9 vezes 1, 9. Com 6, 15. 1512. Letra? Não, eu sabia já, desde o começo. Não vou dar não, certo? Mas eu não vou aceitar você usar a calculadora porque na prova não tem. Mas tem que saber, tem que treinar. Sem treinamento não vai. Vai continuar sem saber. Certo? Desculpa a sinceridade. Já passou a saudade? Não. Ainda não? Que tristeza. Eu doido para ver se passa. Vamos lá. Dúvidas? Quadrilátero e irregular. Vocês ainda não desistiram, foi? Não. Muito bem. Eu acho que eu vou. Olha, presta atenção. O que é um quadrilátero irregular? Espera. Não tem nenhum par de retas paralelas. Pessoal, quadriláteros se resume a isso. Dois pares, que são os paralogramos, paralogramo, retângulo, quadrado, losango. Um par, trapézio, nenhum par, quadrilátero irregular. Então, ele não tem condição de ter nenhum par. Professor, isso não existe. Existe. Inclusive o Enem já cobrou e a gente vai pegar. Isso, mas não use fórmula não, você vai endoidar. Presta atenção, não, faça isso não. O que é que acontece? Você tem um quadrilátero irregular, perceba que você não tem nenhum par de retas paralelas. Você vai ligar diagonais. E aquilo que for mais viável ligar de diagonal. Professor, se eu ligar daqui, vai formar dois triângulos? Vai. Você vai conseguir trabalhar com esses dois? Vou, então faça isso. Não vai dar legal, professor, por aqui. Eu vou traçar aqui. E aqui vai me dar legal, pronto. Você formou o triângulo 1, formou o triângulo 2. Então isso significa que a área desse quadrilátero irregular é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Acabou-se. Não tem nada mais do que isso. Professor, e daqui como é que eu saio? Ele vai ter que dar ferramentas suficientes para que você consiga calcular a área dos dois triângulos. Por quê? Do jeito que eu desenhei, aparentemente isso aqui é o quê? Triângulo retângulo. Então possivelmente
Aqui é de 90 graus, possivelmente ele te dará os 2 catetos. Você já consegue calcular a área dele. Descobre a hipotenusa, vai ter a medida dos 3 lados, fórmula de Heron. Certo? Então, se não vier já tudo pronto. Tá? Porque quanto mais moído, mais serviço. Certo? Quanto mais coisinha que eu tiver de fazer de triângulo, retângulo, de triângulos, consequentemente isso vai me dar trabalho. Certo? Dúvidas? O que é que ele está dizendo? Existe esse terreno que é de qual filho? Mais novo. E esse do terreno do filho mais velho. Ele quer descobrir o quê? As medidas, o comprimento e a largura. Certo? Olha só que teve uma confusão gigante nessa questão. Presta atenção, viu? Que a galera queria anular a questão. Ele diz assim, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam respectivamente iguais. Piriri, piriri. Ele não disse respectivamente? Então tem que ser primeiro comprimento e depois largura. Frescura. Por quê? É como você está vendo a sala. Faça com a mãozinha. Como é o comprimento aqui? Daqui para lá, né? E a largura? Se eu botar o quadro aqui, o que é que virou comprimento? E o que é que virou largura? Aqui. Então é questão de visualização. Se tivesse alternativa, vamos supor, 10, 12, 12, 10, isso ia dar problema. Mas não tem. Certo? Não tem. Todas as alternativas divergem. Certo? Então, primeira coisa que esqueça a anulação dessa questão por causa disso. Que ela não vai ser anulada por causa desse motivo, não. Tá? Porque comprimento e largura do retângulo, tanto faz como tanto fez. O que é que ele quer descobrir? Essas medidas. A divergência nas alternativas, em todas elas, é de 7 unidades. Letra A, 7,5, 14,5. 9, 16. Também. 9,3, 16,3. Também. 10, 17. Também. 13,5, 20,5. Também. Teve pelo menos o cuidado de ser 7 unidades a mais. Nem roubando vai. O que é que ele diz que vai ser igual aqui? As áreas. Pessoal, toda vez que ele compara alguma coisa, quando ele compara duas imagens, alguma coisa vai se igualar. Tem que alguma coisa se igualar. Ele está dizendo que a área do primeiro tem que ser igual à área do segundo. Identificação de figura. Que figura é aquela ali? Um retângulo. Certo? Então, base. Pronto. X mais 7 vezes X ou X vezes X mais 7 dá no mesmo. Certo? Área da figura 2. Quadrilátero irregular. Meu irmão, procure preservar ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus vai ajudar. Por quê, professor? Porque, meu irmão, eu sei que isso aqui é um quadrilátero e não tem nenhum par de retas paralelas. Então isso é um quadrilátero irregular. Eu vou ter que dividir em quê? 2 triângulos. Qual triângulo é melhor de se trabalhar? Retângulo ou não retângulo? Retângulo, que eu tenho mais informação sobre ele. Então eu vou traçar onde não é ângulo de 90. Perceba. Ficou 2 triângulos, sim ou não? Como é que calcula a área desse? A multiplicação dos catetos dividido por 2. Então é 15 vezes 15 sobre 2. Beleza ou não? Do outro. Multiplicação dos 2 catetos dividido por 2. 21 vezes 3 dividido por 2. Isso é um praguento que elabora uma questão dessa. Por que, professor, ele é um praguento? 2 números ímpares. Para dividir por 2, nenhum dos 2 vai dar. E quando tu multiplicar, também não vai dar. Certo? Então não dá nem para simplificar. Não, de novo, pelo mesmo motivo que você perguntou aqui. Cortar número de cima com número de baixo. Presta atenção, número de cima com número de baixo. Certo? De cima com de cima dá errado. Só se for igualdade.